Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para a continuidade do nosso estudo da obra Mediunidade e Sintonia, uma obra psicografada pelo nosso querido e saudoso Chico, autoria do Espírito Emmanuel, e hoje com muita alegria recebendo lá de Minas, nosso querido Simão Pedro. Simão, boa noite, seja muito bem-vindo aqui à nossa telinha. Boa noite, Vinícius, Silvia, Carmen, e boa noite a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Com certeza, gratidão pelo aceito do seu convite, será uma noite muito proveitosa. Silvia, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Vini. Boa noite, Simão. Desde já, muito obrigada por participar com a gente. Uma alegria muito grande. Com certeza será uma noite realmente bem proveitosa, bem tranquila. Boa noite, Carmen. Boa noite a todos que estão aqui nos vendo. E olá para as pessoas que vão assistir mais tarde, né? Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro. Com certeza. Carmen, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Vinícius, Simão Pedro, esse nosso querido amigo, que a gente aprende muito com ele. Seja bem-vindo na nossa janelinha, aqui hoje no litoral de São Paulo, viaja o Brasil inteiro, né? Boa noite, Silvio, e boa noite também a todos os internautas que vão estar com a gente no estudo. Que seja uma reflexão maravilhosa na noite de hoje, repleta de bênçãos e de aprendizado. Vini. Com certeza. Aproveitando sem mais delongas, Carmen, você pode fazer a nossa prece de abertura? Vamos então. Vamos aproveitar este momento de alegria, de bênçãos, serenando os nossos pensamentos. Agradecer mais uma vez sempre a gratidão por mais essa semana, pelos afazeres do nosso dia de hoje, e que a partir agora desses instantes nós possamos estar conectados com toda essa espiritualidade maior, com todos os benfeitores espirituais, com os mentores deste estudo do livro Mediunidade e Sintonia, agradecer com o coração cheio de alegria hoje o convite pelo Simão Pedro, que nós possamos envolvê-lo com luz de bênçãos, com luz de alegria, de sabedoria, e que todo esse ensinamento seja repleto para nós. Agradecemos mais uma vez a todos aqueles também que vão estar conosco no aprendizado dessa reflexão. E dito isso, damos uma boa noite coletiva a toda essa equipe espiritual, a todos esses nossos amigos espirituais individuais, pela confiança que depositam em nós. E dizendo graças a Deus e a Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Antes de iniciar com a mensagem, só colocando aqui a manifestação do pessoal que já chegou. A Lucila manda boa noite para todos nós. Roberto Pereira, boa noite. A Fátima já está com a gente também. Maria Helena manda aqui boa noite para nós. A Sandra também está com a gente. Isabel Pena, a Belinha, também aqui já nos acompanha. A Magda está com a gente. A Betinha também manda aqui boa noite para nós. A Maria de Fátima já está aqui nos acompanhando. A Lili também está por aqui. A Miriam. A Marta, boa noite a todos, também manda aqui. Kátia Mesquita, o Edson, a Patrícia, todos sejam muito bem-vindos. Hoje daremos continuidade a partir da mensagem 12, intitulada Estudando o Bem e o Mal, e vamos ver então o que Emmanuel traz aqui para nós. Para que sejamos intérpretes genuínos do bem, não basta desculpar o mal. É imprescindível nos preocupemos dele em sentido absoluto, relegando-o à condição de efêmero acessório do triunfo real das leis que nos regem. Evitando comentários complexos em nosso culto à simplicidade, recorramos à natureza. Vejamos, por exemplo, o apelo vivo da fonte. Quantas vezes terá sido injuriada a água que hoje nos serve à mesa? Do manancial ao vaso limpo, difícil trajetória acumulou-a de vicissitudes e provações. O leito duro de pedra e areia, a baba venenosa dos répteis, o insulto dos animais de grande porte, o enxurro dos temporais, os detritos que lhe foram arrojados ao seio. A fonte, entretanto, caminhou despretensiosa, sem demorar-se em qualquer consideração, aos sarcasmos da senda, até surpreender-nos, diligente, pura, aceitando o filtro que lhe apura as condições, a fim de que nos assegure saciedade e conforto. Segundo observamos, na lição aparentemente infantil, o ribeiro não somente olvidou as ofensas que lhe foram precipitadas à face. Movimentou-se, avançou, humilhou-se para auxiliar e perdoou infinitamente, sem imobilizar-se um minuto, porque a imobilidade para ele constituiria adesão ao charco,
no qual, ao invés de servir, converter-se-ia tão só em veículo de corrupção. É por isso que o ensinamento cristão da caridade envolve o completo esquecimento de todo mal. Que a vossa mão esquerda ignore o bem praticado pela direita. Semelhantes palavras do Senhor induzem-nos a jornadear na terra, exaltando o bem, por todos os meios ao nosso alcance, com integral despreocupação de tudo que represente vaidade nossa ou incompreensão dos outros, de vez que em qualquer boa dádiva, somente a Deus se atribui a procedência. Procurando a nossa posição de servidores fiéis da regeneração do mundo, a começar de nós mesmos, pela renovação dos nossos hábitos e impulsos, ouvidemos a sombra e busquemos a luz, cada dia, conscientes de que qualquer pausa mais longa na apreciação dos quadros menos dignos que ainda nos cercam será a nossa provável indução ao estacionamento indeterminado no cárcere do desequilíbrio e do sofrimento. Pois bem, o título da nossa mensagem hoje, Estudando o Bem e o Mal, que se faz extremamente necessário, uma vez que ao longo de todas as nossas lives nós estamos falando em sintonia, em afinidade, então com que tipo de pensamento eu tenho me conectado, o que tenho colocado para fora de mim em termos de fluidos, em termos de pensamentos, com que tipo, digamos assim, de vibrações eu venho me conectando. É interessante que logo aqui no início, Emmanuel já coloca que não basta que a gente desculpe o mal, é necessário que a gente esqueça, é necessário que a gente ressignifique, é necessário que a gente modifique a forma de encarar aquele mal que provavelmente alguém nos tenha feito, para que nós não fiquemos acumulando, guardando dentro de nós esse sentimento que naturalmente nos faz conectar com vibrações que estão ali estacionando na mesma faixa, onde anda a nossa sintonia. Às vezes não basta a gente desculpar apenas da boca para fora, é necessário nós desculparmos por dentro, ressignificar e esquecer como aquele momento foi apenas algo que aconteceu para o nosso aprendizado. Mas dito isso, passo a palavra para o Simão Pedro para trazer as considerações dele acerca da mensagem. Simão, é com você, por favor. Obrigado, Vinícius. Obrigado primeiro pelo convite, para estar aqui com vocês, carinhosamente recebido por vocês. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade também de conversarmos, de trocarmos algumas ideias acerca desse assunto, contextualizando no bojo do exercício mediúnico, da mediunidade propriamente dita, independentemente se médio ostensivo ou médio no sentido lato sensu, que Kardec nos traz lá no capítulo 14 do Livro dos Médiuns. Ali nós temos uma definição lato sensu, dizendo que todo mundo é mais ou menos médium, quando ele diz que todo aquele que sente em grau qualquer a presença de um espírito é por decorrência médium. E aí ele escreve com essas palavras, pode-se dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Só que depois ele faz uma segunda análise no mesmo parágrafo, que eu diria estrito sensu, quando ele diz que tal designação, ou seja, médium, não se aplica senão àqueles cuja percepção se dá por meio de fenômenos patentes, patentes de comprovação. É o que nós chamamos de ostensivos. Então, a mediunidade, agora olhando por um aspecto do estrito sensu, nós temos 3 elementos importantes, 3 caracteres importantes na educação do exercício mediúnico, na educação da mediunidade. Nós temos o caráter intelectual, que é o aprendizado, que é o aprender sobre a doutrina espírita, o aprender sobre a mediunidade, o estudar. Esse seria o caráter intelectual. Nós temos o caráter técnico, que é o exercício em si, o treinamento, o adestramento, vamos dizer assim, da própria faculdade, que se dá ao longo do tempo nos exercícios, nas reuniões, vamos chamá-las de reuniões preparatórias para uma reunião especificamente mediúnica de desobsessão. E nós temos o caráter moral. E o que é o caráter moral? É a reflexão sobre os valores comungados pelo médium. Quando se fala em moral, não se fala em moralismo, não se fala em impor uma regra a alguém, se fala em refletir sobre os valores,
quais valores são comungados pelo médium, ou quais valores são comungados pela pessoa. Se comungam-se valores humanizados, valores de respeito e consideração, ou se comunga com valores, aí sim, mundanos de interesses escusos. Então, quando se fala em moral, não está se falando em moralismo, está se falando em moralidade. Não está se falando em impor, está se falando em refletir. E esse texto de Emmanuel, ele vem ao encontro desse caráter moral, que é um dos caracteres necessários para um bom processo de educação mediúnica, para um processo de um desenvolvimento bem estruturado da mediunidade, de um exercício eficaz da mediunidade, que é, então, esse caráter moral. E aqui Emmanuel nos traz uma reflexão sobre o bem e o mal, não com aprofundamento filosófico, porque ele opta em trazer do simples para o complexo, ou seja, ele traz aqui uma exemplificação no sentido de simplicidade para entender a complexidade. Ele tem aqui uma estrutura construtivista, partir do conhecido para o desconhecido, do simples para o complexo. É o que ele faz aqui no texto, quando ele traz o exemplo da natureza. Mas é interessante aqui, ele, logo no primeiro parágrafo, ele faz uma observação sobre o caráter, a condição efêmera do mal, que ele chama de efêmero acessório. É interessante isso, porque se nós observarmos, a grande maioria dos discursos, das preleções a respeito do bem e do mal, fala-se muito mais do mal do que do bem. Até certa vez, eu assisti a um programa na televisão, e esse certa vez põe anos nisso, ou para não dizer talvez 2 décadas, eu assisti a um programa de televisão que se chamava 25ª Hora. Um programa que quase ninguém assistia, só os desocupados, no caso eu, né? Que era depois da meia-noite, então não estava dormindo, estava desocupado esse programa. E eu assistia lá e era um debate sobre Deus e sobre o diabo. Era um grupo de religiosos ali debatendo. E tinha entre eles, não só religiosos, tinha também uma numeróloga. E aí debateram, e partiram para as considerações finais. E essa numeróloga, então, disse assim, olha, eu trabalho muito com análises numéricas e números, e eu vou falar uma coisa para vocês. Os pastores ali todos, um sacerdote, ele disse, olha, vocês cultuam muito o diabo. E aí foi um escândalo. Ficaram bravos com ela. Ela falou, vamos, vocês cultuam muito o diabo, porque do que mais se fala é em que mais se crê. E eu estou aqui contando, não vou me lembrar os números, vou fazer aqui por comparação, só por figura de didática. Olha, vocês falaram o nome de Deus 5 vezes, e falaram o nome do diabo umas 100 vezes. Então, vocês não pregam a Deus, vocês pregam ao diabo, que só falam dele. Então, achei interessante, eu me lembrei desse programa, porque quando se fala do bem e do mal, se ocupa tanto em falar do mal, que se esquece dos caracteres do bem. Se preocupa tanto em falar mal do mal, se preocupa tanto em diminuir o mal, no sentido de algo ruim, mas, ao mesmo tempo, aumenta-se o poder do mal. E fala-se pouco do bem. E Emmanuel aqui não. Nessa reflexão moral, ele vai dizer, olha, nós precisamos entender que o mal é um acessório. Ele não é o principal, é o acessório. Um acessório que ele chama de efêmero. Ou seja, que não tem duração. E é interessante perceber, porque se nós olharmos o pensamento kardeciano, lá no livro A Gênesis, Kardec nos traz a ideia que o mal é a ausência do bem. Como também vemos no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, quando Kardec nos apresenta ali a mesma ideia do mal é a ausência do bem. Se o mal é a ausência do bem, o mal não tem existência absoluta. Ele tem existência derivada da inexistência do bem.
Então, se o mal é a ausência do bem, significa que ele somente surge quando o bem não é praticado. É como a sombra. A sombra, a escuridão, ela não tem existência própria. Ela tem existência derivada, porque a escuridão é a ausência da luz. Quando você tem algo escuro, você não tira a escuridão, não tem como você tirar a escuridão. Você pode acender uma luz, e aí a escuridão desaparece, mas ela não é retirada, porque ela não tem existência própria, ela é derivada. Então, se eu apago a luz, a escuridão surge como decorrência da ausência da luz. Então, aqui Emmanuel está justamente dizendo que o mal é acessório, o principal é o bem. Então, que devemos nos fitar no bem. No bem. Aliás, tem uma fala do apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, aos Romanos, desculpe-me, no capítulo 12, ele diz assim: irmãos, não vos deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. O que ele quer dizer? A gente não vence o mal combatendo o mal. Nós vencemos o mal praticando o bem, porque o mal é a ausência do bem. Praticar o bem não é não permitir a derivação para o mal. E é isso, então, que Emmanuel chama de efêmero acessório. E quando ele chama de efêmero acessório, veja a forma que ele utiliza. É imprescindível nos despreocupemos dele. Quer dizer, nós ficamos muito preocupados com o mal e preocupados com algo que não tem existência própria. Que se nós nos ocupássemos com o bem, não existiria o mal. Então, é interessante, Emmanuel, é bem o estilo dele, né? Ele sempre começa um texto fazendo uma provocação de raciocínio, né? Utilizando algumas palavras. E aí ele vem também para a sua naturalidade, né? Dizendo que vai evitar comentários complexos. E ia trabalhar mais a ideia do culto à simplicidade. Se nós observarmos, os ensinos de Jesus nunca foram complexos. Todos eles eram simples. E ele buscava, nas parábolas, a forma mais simples para explicar os ensinamentos mais profundos. Veja um exemplo. Quando ele falou do reino de Deus, ele contou 5 parábolas para falar do reino de Deus. Está lá no capítulo 13 de Mateus. Ele disse assim: o reino de Deus é semelhante a um homem, aí dependia com quem ele falava. É semelhante a um homem que foi ao mar e jogou a rede. Ele falava com pescadores. E pescou peixes grandes e pequenos. O reino de Deus é semelhante a um homem que semeou uma semente, e à noite o inimigo semeou o joio. Falava com o agricultor. O reino de Deus é semelhante a um comerciante que encontrou uma pérola, e sabendo o valor daquela pérola, vendeu tudo que tinha. Falava com comerciantes. O reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro enterrado em um campo. Falava com financista. O reino de Deus é semelhante a uma mulher que fez a massa, pôs 3 medidas de farinha e 1 medida de fermento. E o fermento levedou a massa e a massa cresceu. Falava com as donas de casa. Com cada um ele falava a linguagem deles. E, no entanto, ele estava falando a mesma coisa. O reino de Deus. Estava falando de algo complexo, de maneira simples. Estava falando de interioridade. Onde se pesca um peixe? Dentro da água. Onde se planta uma semente? Dentro do sulco. Onde se acha uma ostra? Dentro de uma pérola, dentro de uma ostra. Onde estava o tesouro? Dentro do campo. Onde o fermento age? Dentro da massa. Ele estava dizendo: o reino de Deus não vem com aparências exteriores, pois o reino de Deus está dentro de vós. Então veja a simplicidade que ele usava para falar assuntos complexos, e as pessoas entendiam. E Emmanuel faz isso aqui. Ele traz a figura da água, da fonte, falando que ela chega ao destino. Mas para chegar ao destino, ela enfrenta o leito duro da pedra, a baba venenosa dos répteis, o insulto dos animais de grande porte, o enxurro dos temporais, os detritos que lhe foram arrojados ao seio. Ou seja, ele está nos dizendo que a água chega ao destino cristalina e passa por tudo isso. Ou seja, ela esquece tudo isso. Ela esquece todo o mal.
porque ela está fitada no objetivo. E o objetivo dela é saciar a sede. E para saciar a sede, ela tem que ser cristalina. Então, ela vai sair cristalina lá no final, porque ela passa, inclusive, por um filtro. Olha que interessante. Ele diz no outro parágrafo assim: a fonte, entretanto, caminhou despretensiosa, sem demorar-se em qualquer consideração aos sarcasmos da senda, até surpreender-nos, diligente e pura, aceitando o filtro que lhe apura as condições. Nós temos um filtro muito importante que apura as nossas condições: o processo reencarnatório. O processo reencarnatório é um filtro depurativo. É por meio dele que nós exercitamos nossa evolução. E no processo encarnatório, nós escolhemos o nosso gênero de provas, o nosso gênero de vida corporal. E na escolha do gênero de vida corporal, temos a mediunidade escolhida. Faz parte de um processo também depurativo. Olha que interessante a mediunidade. Quem fala isso é Emmanuel. Questão 382 do livro O Consolador. Quando perguntam lá a ele qual a verdadeira definição da palavra mediunidade. E ele responde: a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne, prometida pelo divino amigo aos tempos do Consolador prometido, atualmente em curso na Terra. E aí vem a segunda parte, que é a que fala do aspecto, digamos, de filtragem. Ele diz assim: se a mediunidade tem suas lutas e os seus percalços, também é a maior oportunidade de redenção oferecida por Deus aos seus filhos misérrimos. Olha que beleza. E mediunidade é simples, não precisamos de complexidade para lidar, para vivenciá-la. Por que ela é simples? Porque ela é nossa, ela é da nossa natureza espiritual, que se radica a mediunidade no organismo, como fala Emmanuel lá no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, da influência moral dos médiuns. Porque é interessante ler essa mensagem de Emmanuel atrelando-a ao capítulo 20 do Livro dos Médiuns, que está falando do aspecto moral dos médiuns. E aqui, então, nós temos esse filtro. Mas é interessante também nós observarmos nesse parágrafo que Emmanuel usa uma expressão que nos leva a pensar. Ele diz assim: a fonte, entretanto, caminhou despretensiosa, sem demorar-se em qualquer consideração aos sarcasmos da senda, sem demorar-se. Quer dizer, a gente vai ter momentos de insensatez, só não podemos demorar nele. Nós vamos ter momentos de raiva, mas só não podemos demorar. E quem fala isso também é um benfeitor espiritual, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10, que tem o título O Homem no Mundo. E, coincidentemente, eu acho que eu tenho o livro aqui, deixa eu só olhar. Eu estou no escritório, eu não estou em casa, mas eu tenho aqui o Evangelho, né? Junto com os livros de direito e tudo mais, também tem o Evangelho, que, aliás, foi um presente de uma querida amiga. Está encapado, bonitinho, tudo. Vamos olhar lá nesse capítulo 17, eu acho muito interessante, no item 10, deixa eu ver se eu acho aqui mais rapidinho, para não tomar tempo, porque nós temos que fazer um bate-papozinho ainda, né? Deixa eu chegar lá, estou no capítulo 16 e 17, vamos lá, item 8, 9, item 10, achei. Um homem do mundo, né? Olha aqui, só vou para o meu parágrafo para entender esse demorar aqui. Veja o que fala. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, vossos corações, não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Quer dizer, nós vamos ter pensamento mundano, nós vamos ter pensamento fútil, só não pode demorar. Porque se demorar, a gente passa a gostar. E aí a gente acaba depois cultuando e cultivando isso. Então veja a sensibilidade de Emmanuel aqui, bem ao encontro do que está nesse item 10 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? E eu acho interessante que tem gente que depois fala que Emmanuel distorce o pensamento espírita. Eu acho interessante as pessoas falarem isso. Está amarradinho aqui no capítulo 17. Veja, não sem demorar.
Quer dizer que o médium, nós todos, né, independente de médium ou não, nós todos teremos ali uns momentos de titubeios, vamos ter alguns momentos ali, digamos, me permita a expressão mineira, meio capengas, né? Mas não pode demorar. A gente tem que trabalhar com isso. Então, o Emmanuel está colocando isso. E ele fala muito do filtro, né? Filtro para apurar as condições. E sim, nós temos que ler a vida, os acontecimentos da vida, por um filtro. Se nós usarmos o Evangelho como filtro, será um bom filtro. Um bom filtro para tirar as impurezas. Como assim usar os Evangelhos? Os ensinos de Jesus, buscando entendê-los e, na medida do possível, vivenciá-los. Se nós usarmos como filtro o pensamento espírita, nós podemos conduzir bem as nossas ações, com todos os princípios fundamentais do Espiritismo, seria um bom filtro. Se usarmos o filtro da razão, será um bom filtro. Se usarmos o filtro da caridade, será um bom filtro. Então, veja quantos filtros nós temos para poder depurar o mal para só sair o bem. Né? Tem muitos filtros. Né? Então, interessante. E aí ele diz assim, né, no outro ponto, e é por isso que o ensinamento cristão da caridade envolve o completo esquecimento de todo o mal. Esse esquecimento não é esquecer o mal que foi feito, porque se a gente esquece o mal que foi feito, o problema é memória. Então nós temos que tomar um cuidadozinho, nós estamos com um problema de memória. A gente sempre vai lembrar, o que a gente vai é não se incomodar. O esquecer aqui não é se lembrar, é não se incomodar, é não ter, por exemplo, a ideia do próprio perdão, né? Quando fala, perdão é esquecer a ofensa. Não, o fato a gente nunca vai esquecer, mas a gente, quando lembrarmos dele, não vamos ter a mesma sensação que tivemos quando ele aconteceu. Então, esse esquecimento aqui, a gente olvidar, não vai dar a gente vai dar ouvidos ao bem, mas não vamos preocupar com o mal. E isso é que ele quer dizer de esquecimento. Na linguagem do dia a dia, é virar a página. Vamos virar a página e continuar escrevendo. Né? Temos mais coisas para fazer. Né? E depois ele diz aqui, né, no outro parágrafo, quando ele traz aqui uma fala do Cristo sobre a mão direita e esquerda, ele traz no outro contexto, ele diz assim, que essas palavras nos induzem a jornadear na terra, quer dizer, a nossa jornada terrena, que começa no berço e termina no túmulo, a jornada terrena, mas a vida não. A vida não começa no berço e a vida não termina no túmulo. Tanto não termina que a mediunidade demonstra isso. Né? Ela foi o filtro pelo qual os espíritos puderam conversar conosco aqui, os encarnados, né, as almas. Então, mas ele fala, então, jornadear, exaltando o bem. Ele não diz assim, falando mal do mal. Ele diz falando bem do bem. É muito importante isso. É muito importante nós redirecionarmos os nossos olhares. Em vez de ficar olhando o mal, olhar as coisas boas. Tem uma parábola hindu que diz que um mestre, um lama, estava andando com os seus discípulos e eles se depararam com um animal em decomposição. E aquele animal em decomposição na estrada, os discípulos que disseram assim, que cena horrorosa, que animal feio. E o lama disse assim, mas que belos dentes ele tinha. Depende do que nós queremos olhar. Em vez de ficar apontando o mal nas pessoas, por que não apontar as virtudes que elas trazem? Não se diminui o mal, aumentam-se as virtudes. É esse o raciocínio emanuelino. Em vez de usar o mas, né? Por exemplo, você vai em tal lugar assim, você vai visitar tal lugar, é um lugar, sim, é um lugar bonito, mas é longe. A pessoa pode dizer assim, é um lugar longe, mas é bonito. Então, depende muito do foco que nós queremos dar. Então, nós podemos olhar o mal ou olhar o bem. Mas é uma pessoa boa. Mas tem um tanto de defeito. Mas podemos falar diferente. É uma pessoa com defeitos. Mas tem um tanto de coisa boa. Tudo depende do ponto de vista. O nosso olhar, disse o Cristo, são as candeias da alma. Ele disse, os olhos são as candeias da alma.
de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Quer dizer que os olhos refletem o que nós trazemos aqui dentro. Os meus olhos enxergam aquilo que eu trago. Então, se eu fico achando defeito nas pessoas e me incomodando com os defeitos, é porque eu tenho os mesmos. Se eu acho uma pessoa vaidosa e me incomodo com aquela vaidade, é porque eu também sou vaidoso. Parafraseando Newton, o físico, 2 vaidosos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então é bom nós olharmos um pouco como nós estamos olhando, porque vai dizer realmente o que nós trazemos lá dentro. E por fim, no último parágrafo, ele diz assim: procurando a nossa posição de servidores fiéis, servidores e não servidos, servidores fiéis da regeneração do mundo, a começar de nós mesmos, que a gente quer mudar o mundo, mas não mudamos a nós. E o mundo é o reflexo de um tanto de nós, né? Ou seja, várias pessoas. Então ele diz, a começar de nós mesmos, pela renovação dos nossos hábitos e impulsos. Quando eu li isso aqui, eu me lembrei do apóstolo Paulo de novo, na sua carta aos Romanos, lá no capítulo 12 também. Ele diz assim, irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso próprio entendimento. Ele não pediu para transformar o mundo. Ele pediu para cada um se transformar a si mesmo. Ele não disse assim, transformai-o. Ele disse, transformai-vos. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso próprio entendimento. É o que Emmanuel está dizendo aqui, olha que beleza, né? Procurando a nossa posição de servidores fiéis da regeneração do mundo, a começar de nós mesmos, pela renovação dos nossos hábitos e impulsos. Então, como que a gente se transforma? Renovando nossos hábitos. O que é um hábito? É uma esteira de condicionamento. E mudando e transformando os nossos impulsos, né? os imediatismos, né? E ele diz aqui, ouvidemos a sombra e busquemos a luz. E a gente, então, tem que buscar a luz, em vez de ficar brigando com as sombras. Isso me lembra uma situação que atribuem a Mohandas Gandhi, que ele teria tido esse diálogo. Eu não li o diálogo em nenhum livro dele, mas há pessoas que escreveram que é dele, que, certa vez, entrevistando Mohandas Gandhi, perguntou a ele, você é contra a violência? Ele disse, não, eu não sou contra a violência. Falou, como você não é contra a violência? Você está sempre aí defendendo as pessoas, você está sempre pregando que não se deve ter a violência. Ele falou, não, eu não sou contra a violência, eu sou a favor da não violência. Ou seja, ele diz assim, se eu sou contra algo, eu já estou me armando. Então, se eu for contra a violência, eu vou ser violento para lutar contra a violência. Não, eu sou a favor da não violência. Assim é a ideia. Você é contra o mal? Não, eu sou a favor do bem. Para que eu possa promover o bem, eu tenho que ser a favor dele. Se eu sou contra o mal, eu falarei mal do mal. Mas se eu sou a favor do bem, eu promoverei o bem. Então, em resumo, Emmanuel traz essa ideia, né? E ele encerra aqui na frase dizendo assim, né? Busquemos a luz a cada dia, quer dizer, todos os dias, não é buscar de uma vez, conscientes de que qualquer pausa mais longa na apreciação dos quadros menos dignos que ainda nos cercam será nossa provável indução ao estacionamento indeterminado no cárcere do desequilíbrio do sofrimento. Como é que ele começa o texto? Dizendo que o mal ele é acessório, né, e que não devemos deixar demorar. E como é que ele encerra o texto? Dizendo aqui que não podemos ter uma pausa muito longa, ou seja, não podemos deixar demorar mesmo, não é? Só que ali ele deixa claro, demorar qualquer consideração de sarcasmo. E ele, no exemplo lá da fonte, e aqui ele fala que não devemos deixar que qualquer pausa mais longa na apreciação dos quadros menos dignos. Mais longa. Quer dizer que a gente vai apreciar uns quadrozinhos menos dignos, porque não somos perfeitos ainda, né? Estamos meio capengas. Mas ele nos deu indicativo. Diminua essa pausa.
Não fica muito, muito contente em ficar olhando os quadros menos dignos, porque senão você vai ficar estacionado por um tempo indeterminado, no cárcere, na prisão, do desequilíbrio e do sofrimento. É um texto emanuelino, muito tranquilo, né, pequenininho, mas que fala muitas coisas e vem ao encontro da ideia do caráter moral na educação da mediunidade. Né? Então, seria esses breves comentários, seriam esses, né, os breves comentários do texto, e vamos prosear um pouco, né, vamos trocar algumas ideias. Muito bom, Simão. Antes da gente continuar aqui, deixa eu só projetar aqui os comentários do pessoal. Aí ele comenta que é legal ter o Simão Pedro no nosso céu aqui. A Patrícia também diz, vejo muitas palestras do Simão Pedro, Quarteto Fantástico, tanto aprendizado. Nós agradecemos o carinho. A Fernanda Pérez manda aqui boa noite a todos. A Marta comenta, Simão Pedro sempre sensacional. A Lili, aqui todo mundo está gostando das reflexões, a Maria Helena também. E, né, como disse Simão Pedro, vamos prosear aqui um pouco. E o Simão trouxe tanta coisa, tanto conteúdo, né, que eu acho que a gente teria que ficar aqui 3 horas para discorrer em tanta reflexão que ele foi puxando aqui da mensagem, porque ele disse que a mensagem é pequena, mas é de uma profundidade imensa, né? Quanta coisa tem para explorar. Mas eu gostaria de fazer um comentário, e eu volto depois para o Simão, aí depois passo novamente para a Silvia, né, para ela poder trazer. Eu queria, se me permite, Simão, fazer até um paralelo de algo que você trouxe lá no início, que eu me peguei, que foi quando você comentou sobre os caracteres desse processo do aprendizado da mediunidade, que é o aprender, né, que você colocou primeiramente, que é o intelectual, o segundo, que é o técnico, né, que seria o adestramento, e aí o terceiro você coloca como moral. Isso me lembrou muito uma colocação que Leon Denis faz no Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando ele coloca que toda a potência da alma se resume em 3, que é querer, saber e amar. E a gente consegue fazer um paralelo exatamente disso que você trouxe, eu acho muito interessante, né? Que é o querer, que vem de encontro com o aprender. Eu preciso ter essa movimentação se eu quero crescer, né? Se eu quero evoluir, eu preciso me movimentar na direção daquilo. Em segundo, você coloca a questão técnica, o adestramento. Aí Leon Denis pontua, é o saber. Então, é a gente se aprofundar nos livros, é a gente estudar, fazer exatamente isso que a gente está fazendo aqui, ou dentro das nossas casas espíritas, né, quando nós nos reunimos em grupo para poder estudar, para poder trabalhar, enfim. Mas o mais importante, que é o que coroa tudo, que você citou, o terceiro, que é o moral, é o que Leon Denis traz como amar. É a gente justamente pegar tudo isso que a gente está aprendendo aqui e fazer algo a nosso benefício e a benefício do próximo. Nós crescermos, a gente não entrar na inércia, porque às vezes a gente estaciona, né? A gente aprende muito, a gente acaba tendo muito conhecimento técnico sobre muita coisa, mas às vezes estaciona, né? A gente não põe, às vezes, tudo isso a serviço justamente desse bem que Emmanuel vem colocar aqui. E isso me faz recordar, inclusive, a questão 642 do Livro dos Espíritos, quando lá também eles para Kardec que não basta, digamos assim, a gente não fazer o mal, a gente precisa fazer todo o bem e que a gente vai ser responsável por todo o bem também que a gente deixou de fazer, né? Kardec também vai colocar no Livro dos Médiuns que não basta acreditar nas manifestações se elas não fazem a gente dar um passo na senda do progresso. Então é justamente nesse ponto do amar, desse lado moral, né? A gente não pode ficar estacionado, simplesmente aprendendo e a gente não se movimentar. Eu me lembro que uma vez o Andrei Moreira, numa palestra, ele comentou que às vezes a gente se torna intelectual da doutrina, né? A gente sabe da questão 1000 até 1019 do Livro dos Espíritos, mas se não colocar, às vezes, esse conhecimento em prática, o que às vezes vale, né? Então, eu só gostaria de fazer esse paralelo, Simão, com o que você trouxe, com essa questão de Leon Denis, que ele coloca o querer, saber e amar, porque a gente justamente precisa aprender a lidar com a nossa mediunidade, com a nossa sintonia, mas colocar toda essa sintonia, às vezes, a serviço do bem. E quando a gente lê alguma coisa, lê uma mensagem, lê uma carta psicografada, ou uma manifestação em uma reunião mediúnica, ou no atendimento fraterno, que a gente escuta alguma coisa por parte de quem veio pedir socorro, a gente também saber extrair de todo esse conteúdo algo que nos toque. Né? Não achar somente fatos interessantes, fenômenos interessantes, mas a gente trazer para nós aqui, para nossa vivência, o que eu posso tirar de ensinamento desse desabafo, dessa comunicação mediúnica, dessa mensagem que eu acabei de ler, o que eu posso extrair para dentro de mim? Eu acho que é aí que entra muito nessa questão desse amar, dessa moral, Simão. Então, eu só queria fazer esse comentário, até passo de volta para vocês, se quiser adicionar alguma coisa, porque eu achei muito interessante essa parte do moral que você trouxe. Então, é bem isso que você coloca, realmente. Tudo são fases, Vinícius. Ninguém se transforma da noite para o dia.
tudo é um processo, né? É um dia a dia. Essa fala do André é interessante, sim, e me lembrou uma frase do apóstolo Paulo, também aos Romanos, né? Quando ele dizia assim: irmãos, sejais praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Não, ou seja, não adianta saber e não fazer. Melhor seria não saber. Mas se sabemos, por que não fazemos? Então, a ideia moral é a prática, sim, daquilo que se diz conhecer, né? Daquilo que se diz saber. E é importante praticar. Que, aliás, Jesus chamou atenção para isso também, quando lavou os pés dos discípulos, e Pedro diz que eles, os discípulos, que tinham que fazer isso e não Jesus, e eles sabiam que tinham que fazer isso, e aí Jesus disse para ele: se vós já sabeis dessas coisas, bem-aventurados sereis se agora as praticares. Então é importante muito no aspecto moral, não é o conhecimento sobre, é o sentir esse conhecimento na prática diária. E a prática diária, ela é uma prática de amorosidade. Ela não é uma prática de intelectualidade. Aliás, Jesus também chamou atenção para isso. Ele disse: graças te dou, ó Pai, que escondeste tais ensinos dos doutos e revelaste-os aos simples e humildes. Então é preciso que tenhamos a simplicidade para lidar, para aprender e buscar aprender. E que tenhamos essa humildade para saber que há muito o que nós devemos saber. Que o pouco que nós sabemos é um indicativo, aliás, que o que nós sabemos e achamos que é muito é pouco e é um indicativo do quanto ainda temos que buscar. Então, no aspecto de vida, o aprendizado é constante. O aprendizado é dia a dia. O aprendizado é em quaisquer momentos, com quaisquer pessoas, em quaisquer circunstâncias. Esse é o aprendizado. Por isso, para a Terra nós viremos quantas vezes necessárias forem, até que atinjamos o grau evolutivo da desnecessariedade de continuar aqui o processo encarnatório. Então, vem muito a isso. E Leon Denis, ele tem uma característica que é levar a pessoa à reflexão. Ele leva a pessoa a fazer reflexões. E sempre reflexões dela para com ela, e não dela para com os outros no aspecto reflexivo. Dela para com os outros no aspecto comportamental. Mas o reflexivo é para aplicação própria. Então, ele mostra essa ideia da bondade aparente, porque o bem pode ser só aparente, e daquela aparência que pode enganar muitos. Ele dizia no capítulo 24 do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor o seguinte: quando os meus atos são bons e os pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Veja a frase dele. A gente muitas vezes faz o bem, mas com um pensamento, digamos que personalista, um pensamento: eu vou fazer o bem aqui para me ajudarem depois ali. Esse bem é falso. Ele diz: quando os meus atos são bons e os pensamentos são maus, ou seja, as intenções não são puras, existe uma falsa aparência do bem. Então, quando se fala aqui do bem e do mal, não é o bem aparente, é o bem verdadeiro, é o bem real. E Paulo, o apóstolo, em espírito, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá na mensagem, Instruções dos Espíritos, que é o único espírito que dá instrução nesse capítulo, só tem essa instrução, não seria nem instruções, teria que ser no singular, né? Instrução do Espírito, que só Paulo escreveu em Espírito, nesse capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, cuja mensagem tem o mesmo título do capítulo: Fora da caridade não há salvação. E ele escreve no final do primeiro parágrafo o seguinte: para fazer o bem é necessária a ação da vontade. Para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. E ele antecede essa fala dizendo o seguinte: não basta uma virtude negativa, é necessária uma virtude ativa.
O que ele chama de virtude negativa? Não fazer o mal. Para nós, não fazer o mal quer dizer que a gente é bom, né? Não faço o mal. Mas não fazer o mal é não ser mal, mas não quer dizer que é bom. Então, isso é uma virtude negativa. Ele fala que precisa de uma virtude ativa. Por isso ele diz, para fazer o bem é necessária a ação da vontade. Se eu não tiver a vontade de fazer o bem e o fizer, é falso. Ele não é real. Né? Então, veja quão profundas são essas observações de Leon Denis e o quanto elas encontram eco com a fala de Paulo lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, muito bem colocado por você essa observação. Ok, Simão, gratidão. Silvia, por favor, a palavra é sua, se quiser comentar. Com essas palavras tão bonitas, com todo esse aprendizado do Simão Pedro, fica até difícil, né? Gente, uma coisa me chamou a atenção desde a primeira vez que eu li esse texto. A segunda frase, é imprescindível nos despreocupemos dele, em relação ao mal. E ficou na minha cabeça não a palavra despreocupar, mas a palavra desapegar. E com todas essas ações do Simão, foi reforçando essa ideia para mim. E não é só o despreocupar, eu tenho que tirar de mim. Eu não tenho que afastar do meu lado essa ideia do mal, o mau pensamento, aquele momento que não está sendo tão bom. Eu tenho que realmente me desapegar, tirar aquilo de dentro de mim. Não é pôr num pedacinho, sabe, aquele pedacinho do AD cerebral lá e fica guardado a mensagem, a informação. Eu tenho que realmente me desapegar dele para que ele não apareça mais. E aí sim eu vou ter todas as oportunidades de estar fazendo o bem. E todas essas colocações, como tudo no Evangelho está interligado, elas estão interligadas também com o estudo da construção do homem de bem. Né? Porque aquele que está se desapegando do mal, procurando estudar o bem, procurando praticar o bem, entende-se que está querendo se construir como um homem de bem. E a gente encontra os valores que são necessários para se construir como um homem de bem. E a gente vai encontrar primeiro educação. A educação da nossa vontade, a educação do nosso sentimento, a educação do nosso intelecto, né? O nosso autoconhecimento, o nosso livre-arbítrio, e tudo isso vai aonde se encontrar? Tudo isso, essa união dessas três educações, vamos chamar assim, do nosso autoconhecimento, do nosso livre-arbítrio, o nosso livre-arbítrio que nos permite desapegar do mal, vai se encontrar no amor. E como a gente vai ser, então, em vista de encontrar esse amor? Através da prática do mandamento maior. O amor verdadeiro que Jesus veio nos deixar para nós. Ele nos deixou de uma forma bastante simples. Né? O Simão já colocou isso para a gente. O exemplo de Jesus, a humildade, a simplicidade. Ama o próximo como a ti mesmo. Uma mensagem simples, como esse exemplo nosso da água. Mas se a gente consegue projetar isso e começar a viver, por pouco que seja, durante cada uma das nossas vivências, a gente vai estar dando passos muito importantes. E quando eu amo o próximo como a mim mesmo, me lembra um pouco essa questão aqui também do filtrar. Né? Eu vou filtrar, eu vou fazer a partir do quê? A partir daquilo que eu gostaria que me fizessem. O que eu gostaria que as pessoas fizessem para mim? Praticassem o bem? As pessoas fossem virtuosas, entendessem a mensagem de Jesus e aplicassem esses ensinamentos em relação à minha pessoa? Então, é esse filtro que eu preciso usar. Esse filtro de seguir Jesus nessa simplicidade, nesses exemplos da natureza, pensando que a nossa vida, na verdade, é bem simples. É a gente que complica. Seria isso, Vini. Bom, você gostaria de comentar? Perfeito, né? Bem pontuado, né? Bem pontuado mesmo. Eu achei interessante o apegar-se, né? A gente tem a mania de se apegar às coisas, e inclusive às coisas que não nos fazem bem, que não nos fazem crescer, né? Aliás, o pensamento budista traz essa ideia, né? Que o processo de estar na Terra é para aprender o desapego, né? O desapego a tudo, né? A quaisquer coisas. E se há uma coisa que nos prende, é o apego. E o apego ao mal, né?
é um apego nada agradável, né? É um apego que é prejudicial diretamente, né? E gera essa ideia da preocupação, porque preocupação é algo difícil de lidar, porque é um acontecimento que não tem existência. Pré-ocupação, ocupação antes da hora. A gente se preocupa, a gente se ocupa com coisas que podem nem acontecer. E ao preocupar com o possível mal, nós já vivenciamos o efeito do mal, sem que ele tenha sequer existido. Então, muito bem pontuado pela Silvia, e chamou a atenção dela de forma legal mesmo, porque é muito interessante essa questão de dizer, né, da despreocupação. Né? A pessoa despreocupada com o mal, ela só fará o bem, ela só buscará o bem. Né? Então, muito legal, muito bem pontuado. Muito bom. Carmen, gostaria de comentar? O que chama atenção aqui, mais uma vez, é que a nossa memória vai buscando, vai lembrando que a gente já leu, que a gente já estudou, que a gente já ouviu em algum momento. É com relação à fonte. Não tem como não comentar sobre a fonte que Emmanuel traz para nós, dizendo: o apelo vivo, ela caminhou, assegure saciedade e conforto, o filtro. É muito importante. Então, tudo que o Simão foi trazendo para nós, a primeira coisa que vai lembrar é exatamente isso quando ele fala. Né? Simão lembrou para nós do processo depurativo, sim, quando ele fala da reencarnação. Porque quando a gente sabe que, né, os espíritos eles ensinam para nós o objetivo da encarnação, que Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição, eu acho maravilhoso essa palavra impõe, eu vou até deixar para Simão Pedro comentar, porque é bárbaro o comentário que ele faz da imposição que Deus nos faz através da encarnação. Mas, continuando, o que me lembrou essa fonte? A água viva, quando Jesus conversa com a mulher samaritana. Não tem como. Por quê? Trazendo para esse capítulo, né, com o título do Estudando o Bem e o Mal, dentro dessa reflexão, nós lembrando que daquela mulher que era rejeitada pelos outros, por ser samaritana, era rejeitada pela própria comunidade, porque era aquela mulher que ia na fonte, vamos ilustrar, meio-dia, né? Porque as mulheres iam de manhã cedo no final da tarde. Então, essa mulher samaritana não tem nome. Então, ela já era rejeitada por todos. E quando tem aquele diálogo, né? Inclusive o diálogo que a gente tem lá na Bíblia, no Novo Testamento, é belíssimo. É um diálogo longo até. O que chama atenção é a água viva quando Jesus está ensinando para nós, aqui e agora. Dentro do livro, né? Mediunidade e Sintonia, quando também Simão Pedro chamou a atenção para nós da moral, da nossa mediunidade. Então, assim, o que mais me chamou a atenção no sentido, não tem como. Por quê? Porque ele diz, né, movimentou-se. A gente precisa movimentar. A gente tem que estar sempre adiante. Nós temos que estar sempre em marcha. Quando ele vai dizer aqui também, até por conta do nosso tempo, não vamos nos estender, que a vossa mão esquerda ignore o bem praticado pela direita, que vai estar lá, para quem quiser ver na íntegra, no Evangelho segundo o Espiritismo, me lembra também, mais uma vez, quando Simão Pedro comenta sobre Leon Denis, e nesse capítulo do Evangelho, vai estar lá escrito, ele vai dizer, né, que é uma imagem que caracteriza a beneficência modesta. Mas, se há modéstia real, também há falsa modéstia, o simulacro da modéstia. Então, o que chama atenção também para nós é essa falsa modéstia, no sentido de que, dentro dessa orientação, dentro desse ensinamento que Emmanuel está trazendo para nós aqui. E, Simão, não tem como não falar de Paulo. O pessoal sabe, eu uso muito Paulo, é o nosso apóstolo, né? Dos gentios, eu falo assim, apóstolo dos gentios, né? Para diferenciar dos 12. Ele vai dizer assim, tem um momento que ele vai dizer assim, lá para Colossenses, quando ele escreve a carta para Colossenses, no capítulo 3, ele diz assim, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Aí, em outro momento, ele vai continuar dizendo, mas sobre tudo isso, revestivos da caridade, que é o vínculo da perfeição.
E um pouquinho mais adiante, ainda nessa carta, Paulo vai dizer: a palavra do Cristo habite em vós ricamente. Então, vai de encontro também quando o Simão traz para nós, no sentido da técnica, no sentido do estudo, no sentido do intelecto, no sentido de evangelizar-se, no sentido de cristianizar a nossa mediunidade. Porque tem algum momento por aí, né? Tem um comentário também dentro dos nossos livros subsidiários, que Paulo, né, cristianizou para nós a mediunidade. Então, dentro disso, quando a gente tem lá no Pão Nosso, Emmanuel ele vai comentar esse parágrafo, o versículo e o capítulo de Colossenses, ele vai dizer assim, só pincelando, né, para a gente não se perder muito. Ele vai dizer assim, vou começar de trás para frente. Do último parágrafo anterior, o nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo dizia Paulo sabiamente, né? Pensar nas coisas que são de cima. Então ele diz assim que o nosso pensamento, ele sendo energia irradiante, nós nos prendemos, faz ainda parte da nossa condição humana, encarnada, né? Naturalmente ao chão. Aí ele diz, elevemo-nos para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. E quando a gente faz esse link, mais uma vez, comentário de Paulo, no Vinha de Luz, o capítulo Com Amor, ele vai dizer assim, a nobreza de caráter, é tudo que o Simão trouxe para nós, na introdução até, né? A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos. E, mais uma vez, o que lembra Paulo quando ele vai dizer quais são os frutos do Espírito que ele traz para nós, que são as nossas virtudes. E, então, Emmanuel ele vai continuar aqui. Mas o amor é o tear divino. Então, assim, todas essas virtudes, caráter, confiança, benevolência, etc., ele diz que são os fios preciosos. Mas o amor é o tear divino, que vai tear, que vai entrelaçar, tecendo a túnica da perfeição espiritual. E ele diz, a disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra. São flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Então, quando a gente amarra esses conceitos que Emmanuel traz para nós, que Paulo nos ajuda também a se espelhar em todas as instruções, né? Em todos os ensinamentos de Paulo e Emmanuel comentando, a gente não tem como dissociar uma coisa da outra. A gente tem que, nele diz aqui, né? A gente tem que amarrar. Então ele fala, são fios preciosos, o tear divino e o amor é a raiz e a túnica. Isso é belíssimo, que a gente vai lembrar da parábola de Jesus, também da parábola das bodas, da túnica espiritual. E ele diz, então, terminando aqui, Emmanuel ele vai dizer, auxiliemos em silêncio, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Quem ama compreende, quem compreende trabalha pelo mundo melhor. E aí a gente amarra, né? A gente vai amarrando o nosso raciocínio e vai deixando, assim, afinadinho, que nem quando ele fala daquela teia que ele traz para nós e o amor é a raiz. Então, o que mais me chamou a atenção é isso. No fundo mesmo, é a água viva da fonte de Jesus ensinando para a mulher samaritana. Vini? Simão, gostaria de comentar? Perfeito. A Carmen traz uma abordagem claríssima, né? E lembrando bem da ideia do não julgamento, né? Que Jesus tem aí com a ideia da mulher samaritana, e ao mesmo tempo nos faz lembrar uma relação, quando ela cita a carta de Paulo, chamando a atenção para a ideia de buscar as coisas do alto. Quando ela falou isso, me lembrou uma fala do apóstolo Tiago, na sua epístola, né, única epístola, lá no capítulo 3, se eu não estiver enganado, ele diz assim, a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, depois moderada, depois tratável,
cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Veja que interessante essa fala do apóstolo Tiago, que é a sabedoria que vem do alto. O que é a sabedoria que vem do alto? É justamente essa mensagem cristalina que Jesus traz, que no diálogo com a mulher samaritana, ele nos dá um indicativo muito grande dessa imanência de Deus, né, em todos nós, que até leva a Spinoza a desenvolver um raciocínio sobre Deus. Quando Jesus diz para a mulher samaritana: chegará o dia em que não mais adorareis ao Pai no templo ou no monte, pois o Pai é espírito, e importa que os que o adoram em espírito e verdade. Traz a ideia da imanência, né? Traz a ideia dessa sabedoria do alto que está sempre conosco. E buscar as coisas do alto é buscar as coisas de Deus, né? Buscar, quando eu digo coisas de Deus, ou seja, buscar aquilo que a lei de Deus nos oferece. E a lei de Deus nos oferece só a felicidade, que é o que está na questão 614 do Livro dos Espíritos, quando lá se pergunta o que se entende por lei natural. E os Espíritos respondem: é a lei de Deus, única e verdadeira para a felicidade do homem. Única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer, e o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Então veja que interessante esse conjunto, né, de ensinamentos chamando a atenção para essa ideia, né, para essa força de buscar as coisas do alto, né? Então, muito bem costurado, né, Carmen? Muito bem, vem bem ao encontro, né, dessa lição educadamente provocativa de Emmanuel, né, aqui sobre o bem e o mal. E só engatando aqui, eu vi um comentário acho que é Lília, que ela disse que nós somos responsável não só, está colocado aí, responsável não só pelo mal que fazemos, mas pelo bem que deixou de fazer. Eu vou dar um toque um pouquinho mais apimentado a essa frase. Nós somos responsáveis não somente pelos males feitos, mas pelos males advindos dos bens não feitos. Porque não é só o bem não feito. O bem não feito permite o mal. Então, nós somos responsáveis pelos males que causamos e pelos males advindos dos bens não feitos. Porque sempre temos que nos lembrar, não fazer o bem é trazer o mal, porque ele é a ausência do bem. E até também um outro raciocínio que nós podemos fazer é aquela ideia de caracterização de um planeta de provas e expiação, que a gente vê lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ali Kardec nos coloca que o mundo de provas e expiações, ele é caracterizado pela predominância do mal. E a gente pode fazer um raciocínio. Predominância do mal nos vem à mente que tem mais gente má do que boa no mundo. E aí eu pergunto, quantas pessoas efetivamente más, mas efetivamente malévolas, vocês conhecem? A minoria. Quantas pessoas malévolas existem no mundo? A minoria. Então, como predominância do mal? Quantas pessoas boas, verdadeiramente boas, existem no mundo? A minoria. Qual que é a maioria, então? Das pessoas que se contentam em não fazer o mal. Ao contentar com não fazer o mal, eu também não faço o bem. E se eu não faço o bem, o mal aparece. Então, a predominância do mal está nas pessoas malévolas e nas pessoas que se contentam em não fazer o mal, mas também não fazem o bem. Então, por isso que o mal predomina. É o mal efetivamente causado e o mal derivado do bem não feito. Então, quando que o nosso mundo deixará de ser provas e expiações, passando por um mundo feliz,
que tem um intermediário aí regenerativo? Quando as pessoas começarem a fazer o bem. Quando as pessoas entenderem que não fazer o mal não é virtude. E aí sim vai se transformando. Que é o que está lá na última questão do Livro dos Espíritos, na 1019. Quando pergunta assim, jamais o bem terá lugar sobre a terra? Eles respondem, o bem terá lugar sobre a terra quando os espíritos que vierem habitá-la, os bons sobrepujarem os maus. Né? Então é preciso fazer o bem para ser bom. A gente nunca será bom não fazendo o mal. Nós só seremos bom fazendo o bem. Não fazer o mal nos faz não maus, mas não nos faz bons. Então, está muito nas nossas mãos esse exercício. Por isso, Emmanuel dizer que cada um se transforme a si mesmo. Por isso, o apóstolo Paulo dizer que cada um se transforme a si mesmo. Né? Então, muito boa a contribuição da Lília, né? nesse comentário dela. Muito bom. Simão, eu vou me permitir estender só mais um pouquinho o tempo, porque justamente você trouxe até um ponto que eu queria falar e você já adiantou, vou aproveitar para pegar o gancho. É mediunidade, né? Transmissão de pensamento. É sintonia, né? Estamos todos sintonizados. Seja, um chute bem dado. Exatamente. Deixou a bola pingando, a gente vai lá agora e chuta, não é? No finalzinho, quando Emmanuel fala justamente sobre a regeneração do mundo, eu ia pegar esse gancho para falar, porque ele coloca ali para que a gente procure a nossa posição de servidor fiel da regeneração do mundo. E às vezes é bom a gente esclarecer, porque às vezes as pessoas têm esse mau entendimento, até mesmo dentro do movimento espírita, se fala muito em transição planetária, né, em regeneração da humanidade, como se a regeneração ela tivesse um marco efetivo, ou então como se ela fosse um espetáculo que a gente vai cruzar os braços e a gente vai dormir numa noite e no dia seguinte estamos no mundo de regeneração, vamos dizer assim, né? Que, como você bem pontuou, não é um mundo feliz, não é um mundo de regenerado, é um mundo de regeneração para um mundo feliz, né? Conforme está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é interessante da gente tomar essa responsabilidade também para a gente, de que se a gente quer acelerar esse processo de regeneração, a gente também precisa fazer a nossa parte, né? E às vezes as pessoas colocam isso justamente como uma responsabilidade do outro, ou Jesus, da espiritualidade, em que eu vou cruzar os braços, e aí justamente eu me mantenho naquela inércia que você trouxe, de eu não faço mal, então por não fazer o mal, eu já me considero uma pessoa boa, porque eu não faço mal, eu não coloco ali a mão na massa e eu espero esse processo de transição acontecer. Só que não é assim, né? Conforme Emmanuel traz aqui pra gente, que a gente tem que procurar a nossa posição de servidor. A gente é cooperador de Jesus nesse processo. Né? A gente espera que Jesus faça alguma coisa, mas Jesus já deixou tantos ensinamentos e agora ele aguarda a nossa cooperação, né? Para que a gente ou auxilie nesse processo de transição. Então eu acho muito interessante essa chamada de atenção que Emmanuel justamente traz no final. Justamente para que a gente pegue de toda essa contribuição e a gente se transforme e faça o bem dentro da nossa possibilidade, né? E o outro, a gente passar a olhar o outro também como alguém que dentro da sua possibilidade também está tentando fazer alguma coisa de positivo. Porque aí a gente volta lá ao que você comentou no início, né? A forma como a gente enxerga a situação, né? Às vezes a pessoa tem, às vezes não, todos nós temos equívocos, temos erros, temos defeitos, e a gente às vezes só foca no defeito, no equívoco, fulano é assim. Ok, mas fulano também tem virtudes, né? Fulano também tem pontos positivos, e dentro dessas virtudes ele está tentando fazer alguma coisa dentro do ambiente onde ele se encontra, né? Dentro do seu ambiente familiar, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da casa espírita, do movimento espírita. Então, por mais que a gente tenha, às vezes, as nossas divergências, diferenças, os nossos pontos de desencontro, os nossos equívocos, cada um de nós também, na medida da possibilidade do entendimento, está tentando fazer alguma coisa, né? Então a gente nunca pode invalidar também o que o outro está fazendo. A gente se transformar e o outro está dando a sua contribuição. Só que aí a gente precisa só despertar para que a gente precisa dar as mãos para esse processo acontecer, né? Então me chama muita atenção e eu deixo até como dica para quem quiser se aprofundar um pouquinho nessa parte. Tem um artigo muito interessante na Revista Espírita, de outubro de 1866, chamado Instruções dos Espíritos sobre a Regeneração da Humanidade. Quem quiser depois dê uma olhada lá, é um texto imenso, já adianto aqui, mas as instruções que são dadas ali sobre esse processo, onde até é explicado que a regeneração não vai acontecer através de um cataclisma, mas é uma regeneração moral, que já vem se processando há muitos séculos, eu acho que abre a mente e esclarece muito acerca desse ponto que Emmanuel vem trazendo.
seria isso, Simão, se quiser comentar. Não, muito legal mesmo. O que é a regeneração? Que o pessoal usa muito a expressão, como é que é? Transição planetária. O que é transição? É um momento em que forças de conservação e forças de transformação se justapõem. As forças de transformação com as forças de conservação. A força de conservação manter o status quo. A força de transformação trazer um novo conceito. E quando que vai acontecer a mudança? Quando as forças de transformação se sobrepuserem, elas estão justapostas no mundo de prova, do mundo de regeneração, à justaposição, em que não se pode dizer que não sabe o que é certo e o que é errado. Os painéis ficam muito claros. É o que Kardec coloca, convivência do bem e mal. Então não há predominância de um nem de outro. Então significa que os painéis estão claros, as forças de conservação, forças de transformação. As transformações vão acontecendo, significa que as forças de transformação vão se posicionando e até um ponto em que não mais está em transição. Agora, tem data para isso? Não. Se nós olharmos o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que é chamado Sermão Profético, isso fica muito claro no versículo 36 desse capítulo 24. Quando Jesus fala do haverá guerras, rumores de guerras, né? E diz, mas ainda não é o fim, ou seja, não é cataclismo que vai resolver nada. Quando ele fala de nações contra nações, ele diz que é o começo das dores. E depois ele diz que o fim é quando o evangelho do reino estiver espalhado sobre toda a terra. Ele diz, mas quando este evangelho do reino estiver espalhado sobre todas as nações, aí chegará o fim. Mas fim de quê? Do mundo? Não, fim da era. Ou seja, a transformação aconteceu. Quando? Quando o evangelho do reino estiver espalhado sobre toda a terra. Agora, no versículo 36, ele fala algo interessante. Ele diz, quando essas coisas ocorrerão, ninguém o sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Quer dizer, nem Jesus saberia. Por que não sabe? Porque depende da renovação dos conceitos. E renovação de conceito depende das pessoas. Então não haverá uma data, haverá um momento. Vai chegar a hora H, vai chegar o dia D, mas não tem determinação. Então, se Jesus disse que nem ele sabia, por que tem gente deixando data? Tem gente e todos que deixaram data tiveram que fazer uma revisão de data, porque já passaram um monte de datas aí para trás, né? E vão continuar fazendo revisão de data, porque é fato comportamental. Porque se marcar uma data e chegar lá e ninguém tiver, a maioria não tivesse se melhorado, não vai ter transformação. E se todo mundo transformou antes, não vai esperar a data. Então, é momento psicológico. Então, haverá sim um momento, mas não há data marcada para isso. E quando se fala em mundo feliz, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, não é o mundo celestial. O mundo feliz é caracterizado pela predominância do bem. Opa, quer dizer que no mundo feliz tem mal? Tem. Mas há predominância do bem. No mundo de provas e expiações, predominância do mal. No mundo feliz, que já passou pela regeneração, predominância do bem. E o mundo celestial? Inexistência do mal. Então, a turma que fica aí soltando foguete, que já está chegando a hora, ainda tem a regeneração, ainda tem o feliz, para depois ir para o celestial. Então, demora um pouquinho. Então, vamos trabalhar um pouco mais, né? Mineiramente falando, vamos abaixar o facho. Mineiramente falando, vamos descer dessa altura que a gente acha que está e começar a trabalhar, né? Renovando os nossos conceitos, renovando as nossas atitudes, trabalhando com os nossos melhoramentos, aceitando algumas escorregadas que nós damos, que, aliás, tem uma fala do espírito
Hamed, num livro chamado Renovando Atitudes, cujo a mensagem chama-se Todos são os caminhos. E lá ele diz assim, um erro em clima de acerto não é propriamente dito um erro, mas uma tentativa frustrada em acertar. Então, nós muitas vezes erramos querendo errar, querendo provocar o mal, mas, em grande parte, a gente não quer provocar. A gente acha que está fazendo certo, mas vê que está fazendo errado. E se virmos que estamos fazendo errado, vamos consertar. Né? Fácil? Não. Se fosse fácil, Paulo tinha resolvido isso no estalar de dedos, mas ele não conseguiu resolver. Lá no capítulo 7 da sua carta aos Romanos, ele diz assim, o querer o bem está em mim, mas o fazer nem sempre. Por isso, nem sempre faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Se Paulo estava desse jeito, imaginemos nós. Então, é um processo diário, constante. É o bom combate que Paulo dizia, né? Combate o bom combate da fé, guarda com zelo a justiça, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, que é a carta primeira a Timóteo, que Paulo escreve a ele. Então, é o bom combate. Por que é um bom combate? Porque é de nós para conosco. Sou eu combatendo a mim mesmo. Né? Então, e para isso, para eu ganhar essa batalha em favor do bem, o caminho foi dado pelos benfeitores espirituais. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Façamos uma viagem interior em busca de nós mesmos, né? No interior da alma, no interior da consciência. E aí sim, a gente se regenera e cada um se regenerando, o mundo também se regenera e daí para um mundo feliz é um pulinho. Mineiro, né? É o logo ali de Minas, tá? É um pulinho, é logo ali, mas de mineiro. Vai demorar um pouquinho, mas já está com meio caminho andado. Então, seria essa ideia, muito bem colocado por vocês. Ok, Simão, tem um comentário aqui da Maria de Fátima, que ela diz para a gente, a mensagem de hoje alinha-se perfeitamente com a temática central do Espiritismo, especialmente a parte que trata sobre a lei de causa e efeito e a necessidade de fazer o bem ativamente. Também a Magda diz aqui para nós, temos que regar a sementinha do amor no jardim do nosso coração. E a Lili também tinha comentado aqui com a gente espera tanto de Jesus e o que Jesus espera de nós. A gente está fazendo? Então, são tantas reflexões que a gente poderia levar, né? Aqui, como eu disse, a mensagem de Emmanuel é muito profunda. Naturalmente, a gente tem que começar, né, a encerrar a nossa live, o nosso tempo. Se a gente pudesse, a gente ficaria aqui batendo mais papo, conversando muito mais, né? Tem tanta coisa aqui para explorar. Mas, desde já, eu já agradeço aqui a todos aqueles que nos acompanharam até aqui, que mandaram os seus comentários, né, que fizeram os seus apontamentos, pelos comentários da Silvia, pelos comentários da Carmen. E, Simão, a gente te agradece imensamente pelo aceite do seu convite, pela sua participação em estar aqui na janelinha do nosso centro, Céu, aqui de Santos. E eu te passo a palavra, se você quiser fazer alguma conclusão final dessa mensagem, fique à vontade, mas fica aqui registrada a nossa gratidão pela sua participação nessa noite especial de hoje. Depois desse tempo todo, a melhor conclusão, né, as melhores palavras finais, na verdade, é uma só, né? Tchau. Aí todo mundo fica feliz, né? Quer dizer, acabou, né? Mas as minhas palavras são de agradecimento. Eu agradeço a vocês. Santos, minha cidade muito querida, né? Gosto muito dessa cidade. Boa parte da minha profissão eu dependi muito de Santos, né? Então ia com muita frequência, né? E muita frequência era toda quinta-feira, né? Eu tinha que descer para Santos. Então, tem uma cidade, tem boas memórias, né? E ainda continuo com ligações a Santos, ligações profissionais, aí da turma da Rua do Comércio, da Rua 15, ainda tem esse contato com essa turma aí, que é a turma do café. Né? Então, assim, para mim é uma alegria. E tenho grandes amigos aí, também no movimento espírita, grandes amigas, querida Eulália, né? Uma amiga de longa data, então tenho um carinho especial. Muito obrigado pelo convite,
Muito obrigado às pessoas pelo carinho, as que se manifestaram, pelo carinho que tiveram, e agradeço de coração, né? Eu vejo aqui a Lília dizendo que nós vamos nos encontrar em janeiro. Ela está se referindo a um outro céu, né? O Congresso Espírita de Uberlândia, né? Lá em janeiro, né? Que até já fica aqui o convite para as pessoas se inscreverem lá para o céu, né? O céu uberlandense, não Santos, né? Que estaremos lá também, que é um momento muito agradável de bate-papo, para rever os amigos, né? Então fica aí também o convite para o Congresso Espírita de Uberlândia em janeiro, né? Já está chegando por aí, tá? No mais é isso, agradecer a vocês e por me dar essa oportunidade de, trocando ideias com vocês, aprender mais coisas, porque fiz anotações aqui das falas, né, de vocês três, que me servirão para poder ampliar um pouquinho aqui o conhecimento. Então, muito obrigado a vocês, obrigado mesmo de coração, e eu agradeço, né, com a minha mineirice, né, sempre eu digo assim, Deus lhes pague, né, Deus lhes pague por tudo isso. Com certeza. Não foi só você que fez a anotação, porque eu aqui, o Mediunidade e Sintonia, ele é pequenininho o livro, e quando você ia falando, eu ia aqui discretamente anotando, tem muita coisa que você trouxe que com certeza a gente vai colocar em muita palestra, em muito estudo, e de fato também, como a Lili colocou ali pra gente, em janeiro, a gente se vê lá no céu, no Congresso de Uberlândia, se Deus quiser. Já estivemos ano passado lá, foi um prazer, inclusive, conhecê-lo lá pessoalmente, no céu, e ano que vem estaremos juntos lá, se Deus quiser, novamente. Simão, gratidão em nome do céu pela sua presença. E agora eu passo a palavra para Silvia para fazer a prece de encerramento para nós aqui da nossa live. Pode ser, Silvia? Obrigada, Vini. Eu tenho que agradecer o Simão antes da prece. Novamente, foi muito bom, uma live maravilhosa. A gente te agradece bastante e gostaríamos de contar com a sua presença em outras oportunidades aqui nas telinhas do céu, né? E se Deus quiser, nos vemos em Uberlândia. Então, gente, nessa alegria, nos encontramos nessa paz, levando o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Agradecemos por essa oportunidade, agradecemos pelas palavras que nos chegaram, esclarecendo, iluminando nossa vida, iluminando nossas ideias, nos norteando. Agradecemos pela existência desse Evangelho do Mestre Jesus. Agradecemos pela possibilidade de, através dele, caminhar rumo à evolução. Com muita alegria, pedimos que esses sentimentos que no momento nos envolvem possam chegar a todos os nossos irmãos, aqueles que estão assistindo pela internet, aqueles que verão mais tarde, mas a todos os nossos irmãos em humanidade. E a paz e a fraternidade e a luz do Mestre Jesus envolvam nosso planeta. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Só finalizando aqui, a Lili comentou até para o Simão, volta a Santos então, Simão, e vem visitar o céu e a gente. Fica aí o convite, né? Se um dia você calhar de voltar a Santos, por favor, venha fazer uma visitinha aqui ao céu, para tomar o nosso cafezinho, que com certeza não é o cafezinho mineiro, né? Mas é o cafezinho do céu também, é especial, então fica aí o convite feito a você quando vier por aqui, tá bom? Com alegria. Então é isso, pessoal. Gratidão a todos aqueles que nos acompanharam até aqui, todos aqueles que nos assistirão após o término da live, e nos encontraremos na próxima segunda-feira, a partir das 8 horas, para a continuidade do nosso estudo da obra Mediunidade e Sintonia. Fiquemos envoltos dessa luz e dessa paz proporcionada por essas reflexões. Uma excelente noite e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau, pessoal.